Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Água Crítica. Neste vídeo nós vamos dar um encerramento da série dos vídeos que tratam sobre as perdas de água e a sustentabilidade nos sistemas. Esses vídeos fazem parte do artigo das perdas de água e a sustentabilidade sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Caso você ainda não tenha lido o artigo, faço esse convite. Nos vídeos anteriores a gente abordou conceitos que não estão tão aprofundados no artigo, tendo em vista que os vídeos complementam o conteúdo escrito. Deixei para a gente explorar mais os conceitos em vídeo e as questões mais objetivas, esses links entre as perdas de água com os ODS, de maneira mais objetiva, isso está mais estruturado no próprio artigo. E aqui no vídeo a gente vai explorar mais as nuances que o texto não alcança. Aqui são apresentados com maior destaque o ODS 6 e os ODS 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15 e 17. De maneira geral, seriam esses que possuem um link mais direto. Para a gente conseguir conceber esses links, é preciso fazer abstrações e também fazer um exercício de percepção, de ampliação da visão. Que uma coisa é a gente pensar em perda sempre de maneira unitária a um sistema. Mas tudo que a gente vai estar tratando aqui agora é sob a perspectiva de que existem inúmeros sistemas operando nesse exato momento, mundo afora. Eu vou me reservar a fazer comentários mais específicos ao caso do Brasil, porque tenho mais conhecimento da legislação, das normas, da conjuntura que rege a prática dos serviços. Eu não tenho conhecimento mais aprofundado dos outros locais do mundo, mas eu imagino que os países democráticos, com uma estrutura similar ao Brasil, devam ter essa estrutura de regulação muito similar. Mas a natureza hidráulica, a necessidade de um manancial, do tratamento e da distribuição, isso é replicável a qualquer sistema do mundo. Então, tendo isso em vista, a gente já pode partir para discutir quais seriam esses links. Mas antes, vale a pena incrementar um pouco a discussão com algumas imagens que eu extraí do último relatório da ONU. Para o ODS 6, por exemplo. No ritmo atual, em 2030, 2 bilhões de pessoas continuarão vivendo sem água potável gerenciada com segurança. Isso dá praticamente 25% da população mundial. Não é que não tem acesso a um serviço de água potável, mas é gerenciada com segurança. Aí inclui quem não tem o acesso ou que possui acesso, mas não com segurança. 25% da população. Evidentemente que vão ter diversas esferas, frentes de infraestrutura, a disponibilidade hídrica, mas assim, tendo em vista que já existem sistemas que perdem água tratada, que já seria hábil ao consumo, e no mundo a gente tem 2 bilhões de pessoas que vivem nessa situação, no Brasil, por exemplo, a gente tem 40% de perdas nos últimos indicadores publicados. Então imagine que no Brasil a gente também tem uma parcela considerável de população sem acesso ao serviço de saneamento. Imagine se essa água não fosse perdida e pudesse ser direcionada. Então, a própria fonte de água, para vários casos, é a própria parcela de perdas. Então, traz um impacto numérico, né, a ser levado em consideração para que se dê a importância devida. Aí agora também trago dos outros ODS, alguns para dar um impacto na discussão. ODS 1, né, que seria a pobreza zero. Em 2030, 590 milhões de pessoas podem ainda viver em extrema pobreza, se as tendências atuais persistirem. Já é uma quantidade bem inferior à quantidade de pessoas sem acesso à água. Daí nesses números a gente vê, é possível estar em extrema pobreza e ter acesso à água. Isso ainda é possível. Mas dessa outra parcela, né, dos outros vários, 1,5 bilhão quase, que não teriam acesso à água segura, eles estão em que categoria de classe econômica? E desses que são os 590, qual o nível também de acesso à água que eles têm? Quais são os meios que eles conseguem? Ao outro, com um link direto. Populações em favelas aumentaram após um declínio consistente de 2 décadas, atingindo 1,1 bilhão em 2022. A questão é, essa população veio de fora da favela, né? Então não viviam em favela e passaram a viver em favela, ou é a própria população que vai se reproduzindo e expandindo, que já habita favelas? É uma questão que é crescente, implica mais pressão nessas infraestruturas nos governos locais. Do ODS 17,
Prover estímulo anual de 500 bilhões é fundamental para acelerar o progresso rumo aos ODS. 500 bilhões. Precisaria desse estímulo de 500 bilhões. É pouco, é muito? Quanto que é o valor que foi mensurado para a universalização do saneamento no Brasil? Em reais. Só para fazer um comparativo direto, esse valor deve ser destinado à persecução de todos os ODS para todos os países em desenvolvimento. Então deve ter vários critérios, mas para acelerar o progresso, né? Então dinheiro pra caramba. Covid-19 quase regrediu 10 anos de progresso na expectativa de vida, de 73,1 para 71,4. Morreu gente pra caramba, Covid, profilaxia, lavar as mãos com água, perdas de água, saneamento. O link já está feito, né? O número de pessoas sem eletricidade cresceu em 10 milhões em 2022. O primeiro aumento em uma década. Então, por mais que a tecnologia e a infraestrutura tenha se expandido, cresce o número de pessoas sem eletricidade. Claro que vai ter também toda a questão de um sistema de produção e distribuição de energia elétrica, mas que, como a gente já viu na questão do Nexo, tem um link direto. A contribuição da existência de perdas já está bem estruturado no nosso conceito. 2023, eu estava lá, foi o ano mais quente já registrado. As temperaturas médias globais subiram para 1,45 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O aumento também muito vinculado à emissão, à questão energética. Então aqui foi mais para introduzir um pouco a problemática, né? Mostrar como é que está esse cenário que nos encontramos. E assim, vale ressaltar muito dos impactos que vão ser atrelados agora das perdas para essas outras cadeias, para essas outras esferas, para esses outros sistemas, eles entram no mérito qualitativo. Então eles podem ter uma influência direta, indireta, mas é difícil de mensurar. Mas não por isso a análise seja meramente subjetiva. Com a percepção do nexo água, energia, alimento, eu entendo que tudo que a gente está discutindo aqui é bem fundamentado para ter a devida importância, embora não dê para mensurar com exatidão, que existem casos e casos, mas levando isso em consideração, vamos avaliar quais são as influências mais diretas no ODS 6, água e saneamento. Então, de maneira geral, o ODS 6 se estrutura nas suas metas para 2030, um acesso universal à água potável e ao sistema de esgotamento. A lógica ela é bem prática. Menos gasto de operação permite maior investimento em expansão. Então, quanto menos se gasta, menos se perde água com a tarifa, subsidiando o serviço, e você deixa de perder. Você gera mais superávit, com esse superávit permite que você expanda o serviço de abastecimento. Por muitos casos, o mesmo prestador de água é o prestador de esgoto. Então, a expansão também se aplica para ambos. Se você já tem o sistema de abastecimento universalizado no seu sistema, né? E você reduz as perdas, você aumenta a sua receita líquida e permite que você invista na expansão do sistema de esgotamento, que ainda não se encontra universalizado. Então, reduzir as perdas de água é uma estratégia também para a expansão do serviço de esgotamento sanitário. E também tem a questão de avaliar um sistema, mas existem os prestadores regionais, consórcios de maior abrangência. E ainda mais para esses casos, o que foi comentado é mais aplicável ainda. Também numa lógica de melhora da qualidade das águas. Ao expandir o serviço de coleta e tratamento de esgoto, você trata mais o efluente que é lançado no meio ambiente, você deteriora menos a qualidade da água. Então também perdas tendo um link direto com a melhora da qualidade das águas. E dependendo do nível de urbanização e condição das bacias, um mesmo manancial ele é usado para o abastecimento e para receber efluentes. Não que isso seja ideal ou até mesmo legal, mas é o que acontece na prática. O que nos interessa na discussão é o que acontece na prática, não o que é ideal. O que é ideal a gente usa para balizar, mas tem que olhar o que acontece na prática. Nesses casos, quanto menor forem as perdas, menos captação é realizada nesse manancial, maior acaba por ser essa vazão imediata e maior acaba por ser o seu poder de autodepurar, de lidar de maneira natural com essa carga poluidora que foi recebida, com esse efluente, seja ele tratado ou não. Então, quanto menos água você retira, maior poder tem o ambiente de receber esse efluente. Aí também, com destaque, o aumento da eficiência do uso da água. Quanto menos perda, mais eficiência energética, menos uso da água, voltado para um desperdício. Aí a gestão integrada transfronteiriça.
Sim, a água ela delimita a fronteira, ela obriga os estados que estão nessa fronteira a interagirem, a negociarem, a lidarem com harmonia com esse uso. E também tem os corpos hídricos que atravessam as fronteiras. Então, naturalmente, sempre você vai ter um estado, uma nação, um município que ele tem a água disponível a montante em relação ao outro. Então, ele tem acesso antes do que o outro a essa água. E se todos querem fazer uso da água para um abastecimento, se você capta mais porque você perde mais e o outro precisaria desse recurso, você já cria toda uma situação conflituosa pelo uso da água. Os usuários mais abaixo de você, a jusante, ficam impossibilitados de usar o tanto que eles necessitariam, porque você, mais a montante, tem mais garantia do uso da água, por ela estar mais a montante, garantia de que ela chegou até você de maneira disponível, e você faz uso com perdas elevadas. Uma situação muito comum e de considerável produção de conflitos. Aí também a ampliação da integração global com tecnologias e técnicas. Hoje o mundo ele é bem mais conectado. Com isso, todo mundo tem mais acesso a quais são as boas práticas, a quais são os aperfeiçoamentos dos ativos, quais são os melhores softwares para fazer gerenciamento do ativo, do sistema. Isso tudo já está acessível de maneira global. O que não se tem igualmente distribuído são os recursos financeiros para aquisição e os recursos humanos para aplicação dessas ferramentas, dessas técnicas que estão globalmente disponibilizadas. Então, assim, é questão de tempo para isso tudo ser adquirido globalmente, mas é preciso tempo, prioridade e força de regulação. E também, para finalizar, né, a estrutura do ODS 6, o fortalecimento das comunidades locais para a governança da água. É delicado falar de fortalecimento das comunidades locais para a governança da água. Onde é que está a atenção do povo? Onde é que está a atenção das comunidades locais? É ideal que todo mundo participe, mas é bonito na prática. Mas assim, o que de fato acontece, acho que vai sempre acontecer, é a questão de uma terceirização de quem está disposto a tomar frente para essas discussões, para quem está disposto a tomar força no poder de regulação. É assim e acredito que sempre será dessa maneira. O que cabe é melhorar a dinâmica de quem ocupa esse espaço de representatividade, né? O interesse, a participação das comunidades locais, acho que é na alocação de pessoal mais técnico, ter métricas mais objetivas para estruturar quem faz o quê nessa estrutura toda de governança, de recursos hídricos, de saneamento. Bom, acho que isso a gente já conseguiu abordar algumas questões que denotam o quanto importante a redução das perdas são para o êxito do ODS 6. Elas se relacionam intrinsecamente com o ODS 6. Sob a ótica da água, energia e alimento, a gente também consegue identificar alguns links diretos e indiretos para entender como é que as perdas pressionam ou contribuem para a persecução, né, para o êxito da agenda, tanto no âmbito ambiental, energético, alimentar, institucional, social, e até mesmo que isso não seja capturado pelos indicadores oficiais, mas essas relações existem. Bom, vamos começar pelo início já, o ODS-1. O artigo ele teve a sua delicadeza de fazer um link objetivo com perdas de água e pobreza extrema, que eu vou evitar tocar agora, mas assim, a lógica é de que tem uma relação direta entre pobreza extrema com moradias irregulares. Isso é um fenômeno global. No Brasil, as moradias irregulares naturalmente não recebem serviços públicos de água, esgoto, energia. Então, assim, essa população residente nessa modalidade de moradia, elas residem nessas condições, elas precisam de água. E de onde é que vem essa água? Vem de furto ou vem de uso direto de um rio, de um córrego, de maneira não tratada. Seja qual for essa modalidade de uso, é um acesso que prejudica, sem sombra de dúvidas, a pessoa, o sistema de abastecimento e o próprio meio ambiente, né? E outra questão, mesmo que a pessoa vive em condição de pobreza extrema, mas ela reside em uma moradia regular, que é abastecida, que recebe o serviço de abastecimento de água, esse serviço pode ser caro. Em outro momento a gente pode avaliar essa questão tarifária do Brasil, que tem localidades que a coisa não é mole, não é fácil. Tem questão também de consumo mínimo, outro assunto que a gente pode abordar. Na lógica
de quanto menos perda, mais recurso para expansão e para manutenção do sistema, mas quanto menos custos, mais fácil passa a ser a aplicação de uma tarifa social. Então as perdas contribuem com a erradicação da pobreza. Erradicação da pobreza está relacionado com acesso à renda, à oportunidade, a reduzir, obviamente, os custos da baixa renda que já existe. Então, esse acesso a pelo menos de um serviço que é o mais essencial, que é o acesso à água, que ninguém vive sem, as perdas têm o poder de contribuir com o acesso à água dessas pessoas que se encontram em pobreza extrema, ou em pobreza também, né? Então, aproveitando esse link de pobreza, a gente já faz um link com o ODS 11. No relatório da ONU, foi colocado que 25% da população urbana global vive em favelas. E esse número só tem aumentado, né? Então tem um link direto entre pobreza extrema e viver em favelas, moradias irregulares. É assim, cabe reconhecer que o prestador, algumas no Brasil, né, alguns prestadores são órgãos da própria prefeitura, mas assim, um prestador que não seja desse tipo, ele não tem quase nenhum controle sobre o fato de ter ou não uma população residente em moradias regulares e que essas possam vir praticar furtos. E esse acaba por ser uma responsabilidade naturalmente do titular dos serviços, municípios. Que, assim, para fins de nível global, seriam os governos locais, né? São eles que têm mais uma responsabilidade direta dessa população que reside em moradias irregulares. Mas claro que tem toda a questão econômica de um país, de um estado, de uma região. São várias questões de política pública. A gente vai focar mais nos links com as perdas de água, né? Vamos sempre fazer uma abstração desses links para ser bem focado na questão da água. Assim, mesmo tendo pouco controle, a sustentabilidade do sistema, ela acaba por ser afetada pela existência de usuários irregulares ou até em pobreza. Claro que o ideal é que haja meios para permitir o acesso à água tratada, independente da classe econômica, das condições financeiras que cada indivíduo, cada família tenha. Mas também a pobreza, essa condição, essa necessidade de auxílio é redistribuído a partir dos usuários regulares, que não dependem dessa tarifa social, por exemplo. Então, caso não existisse a expansão do sistema, a manutenção do sistema também seria acelerada. A cidade depende da sustentabilidade do sistema, assim como a sustentabilidade do sistema de abastecimento depende da cidade. Mas, no meu entendimento, o que permite a sustentabilidade do sistema se inicia pela cidade e não pelo sistema de abastecimento. Para o sistema ser sustentável, as favelas precisam deixar de existir. Espero que essa colocação seja bem interpretada por todos. Bom, desses já deu para ver que tem alguns links, né, de pobreza e comunidades, mas desses também a gente consegue fazer outros links. A gente tem o ODS 2 e o ODS 7, que tratam da fome zero e agricultura sustentável e também energia limpa e acessível. Nesse a gente evoca com garantia o nexo água, energia e alimento. Ainda tem muita gente passando fome, os alimentos estão aumentando de preço constantemente. Por que essa dinâmica está sendo observada ano após ano? Se a gente acompanhar as questões de hidrologia, ou a gente está tendo água de menos ou água de mais. Isso aí já afeta bastante a questão de produção. Também as produções estão super distantes dos grandes centros urbanos, que requer uma cadeia logística considerável para conseguir fazer o transporte desses alimentos que são produzidos. Também para fazer o transporte desses alimentos é gasto energia, o que encarece o produto e faz esse interlink contínuo de água, energia e alimentos. E assim, por que a gente não constrói um sistema de produção local, mesmo nas áreas adjacentes desses centros urbanos? Para mim, isso é sustentabilidade, reduzir ao máximo a cadeia logística de transporte, tornar mais próximo o contato do consumidor com o produtor. E a lógica é bem simples. Quanto menos perda, mais água. Quanto mais água para o alimento. E quanto menos perda, menos custo energético. E assim, uma coisa que eu chamo a atenção também é o fato de que perder água no Brasil, embora nós não tenhamos essa condição universalizada e que outros países têm e têm perdas de água, é um pouco diferente pela questão da nossa matriz energética, elétrica. A nossa matriz elétrica é majoritariamente por fontes renováveis, não poluentes de maneira direta, hidrelétricas. E é isso, assim, a perda de água ela vai implicar em maior demanda dessa matriz. Outra coisa é um outro país que tem o seu sistema universalizado, mas
todos, né, praticamente, e a sua matriz elétrica é totalmente majoritariamente de fontes não renováveis, né? Então aqui a gente barra a água, aproveita a queda dessa água para fazer a água subir. Os outros países fazem o quê para a água subir? Queimam carvão. A água que é perdida aqui é um pouco diferente da água que é perdida lá. Tem isso também a ser levado em consideração. Outros 2 ODS que tem um link direto com esses dois, até pela questão de energia, num sentido amplo, são o ODS 12 e o 13. Que trata do consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima. Bom, consumir menos e consumir mais eficiente qualquer material que seja contribui com todo na ótica do Nexo. Então, assim, energia, insumos, químicos, alimento, de fato toda essa questão de sustentabilidade vem à tona nessa lógica de produção e consumo responsável. E assim, o quanto do consumo e produção inconscientes, sem estarem alinhados às práticas sustentáveis, já não incitou, já não influenciou as causas que levam à mudança climática, tendo em vista o quadro geral, né, do que condiciona a existência das mudanças climáticas. E assim, tem vários estudos que daqui a uns bons anos, diversos locais vão ter até 50% a menos de precipitação média anual. Então, locais que já têm um estresse hídrico vão passar a ter metade de precipitação. Ou seja, o acesso à água superficial vai estar super irrestrito comparado com hoje. Num cenário de perdas de água, como é que você lida com isso? Como é que o sistema vai operar? Porque tem locais que têm os níveis de perdas no mínimo porque não tem água disponível. Vai ter que ser essa dinâmica, chegar num nível em que não tem mais água praticamente, para daí sim reduzir as perdas. Enquanto tem água disponível, é tranquilo perder. Ou não sei, o ser humano se baseia muito na quebra dos horizontes que limitam tecnologicamente, tecnicamente. Quando tiver nesse nível, nós vamos o quê? Fabricar água do ar? Então, na lógica também é isso. Quanto menos água perdida, menos energia gasta, menos emissão de gases que contribuem com o aumento das mudanças climáticas e por aí vai. A problemática das mudanças climáticas já está bem difundida, né? Mas fazendo o link de como elas como é que as perdas se relacionam com as mudanças climáticas. Aumenta o consumo de energia elétrica, que no entendimento é energética num todo, contribui minimamente para maiores emissões e também fica limitada a ter menos água propriamente. Outra questão também é a própria matriz energética do Brasil. Se a gente vai ter menos precipitação, menos água superficial, nossa própria infraestrutura de geração de energia pode se complicar no futuro. Aí aproveitar o link e falar do ODS 9 e 17. O 9 trata da indústria, inovação e infraestrutura e o 17 de parcerias e meios de implementação. A busca por reduzir as perdas de água, elas implicam numa busca contínua de inovação em geração de renda e movimentação econômica. Só que assim também, nos moldes econômicos vigentes, o custo de um é a renda de outro. Então assim, quais são também as fronteiras tecnológicas para o gerenciamento das perdas, para o gerenciamento de um sistema eficiente? É que apesar de continuamente o mundo está passando por mudanças, evoluções nas fronteiras tecnológicas, o sistema de abastecimento ele tem um porém. O modo de gerenciá-lo, a produção dos ativos pode estar avançando, mas ele ainda é dependente de infraestrutura. Ainda é necessário de material físico. O sistema ainda fica sujeito às leis da física, né? Tem que transportar água, fazer água subir, fazer água descer. É muita manobra, é muita questão de infraestrutura envolvida. E também tudo sempre sujeito ao desgaste. Em terra, tubulação, é muito delicado ficar abrindo e tirando. Então tem toda essa limitação física, embora a computacional está continuamente avançando. A evolução tecnológica e técnica, ela já está quase que do que está relacionado a essas leis da física e gerenciamento dos materiais, a gente já está quase que chegando nos limites máximos do que é possível em termos de cálculo, de aplicação. Mas tem algo dentro do sistema que ainda pode melhorar muito, muito, muito com o advento de novas tecnologias e barateando, que é o tratamento de água. Então, se você tem um sistema embora os custos para distribuição sejam já superiores ao de tratamento,
é possível baratear consideravelmente ainda os custos do tratamento de água. Não se adentrou ainda na fronteira máxima do processo de tratamento. Então, os avanços tecnológicos contribuem para o barateamento do tratamento, que, por consequência, com uma produção menos dispendiosa, tem mais recursos para expansão e redução das perdas de água. E nisso, a gente consegue ver que é tudo questão tecnológica e de custo, valor e aplicação. E dentro do contexto do ODS 17, que ele trata bastante sobre essa questão das parcerias e meios de implementação. Então, de maneira prática, quem que encabeçou essa agenda? Quem que trouxe a movimentação para ter uma agenda em que o mundo vai estar num patamar de desenvolvimento sustentável em 2030, sendo que estamos em 2025? Aí a gente pode pensar, né? Quem que já poluiu mais o mundo? Quem que concentra a maior renda globalmente de maneira atual? Quais que são os fluxos econômicos no mundo de hoje? De maneira prática, sim, esse ODS 17 ele é construído numa ideia de que os países já desenvolvidos eles vão prover assistência por meios, por recursos financeiros, com pessoal, questões tecnológicas para aplicação do que é necessário para estar num status de desenvolvimento sustentável. Nesses últimos anos, desde a Covid, de maneira prática, está um pouco cada um por si, se comparado com uns anos anteriores, né? Quando a agenda surgiu. Assim, é guerra, foi Covid, diz, né, que a Europa está um pouco quebrada, está em crise, por aí vai. Né? Tá cada um por si nesse momento, está cada um com seus próprios problemas. Assim, e querendo ou não, isso acaba. O que acontece lá nesse contexto de ajuda multa, de mundo globalizado, isso afeta os avanços do saneamento no Brasil, com certeza. Querendo ou não, tem menos crédito disponível no mundo, nesse mercado global de crédito. Então, investimentos para contenção de perdas estão vinculados a investimento em ativos que custam caro, não são baratos e nem sempre os prestadores vão deter desse recurso financeiro para ser investido ou até mesmo acesso a um crédito mais acessível aqui internamente. A gente tem menos incentivo externo, o incentivo interno também não está dos melhores, né, com a nossa taxa de juros. São todas questões assim que têm relação, a taxa de juros influencia até o avanço no combate às perdas de água. Tá tudo sempre relacionado. Para finalizar, a gente deixou o ODS3 ou ODS15. O ODS3, saúde e bem-estar. Acho que é imprescindível reconhecer o link de saneamento com saúde. E não tem como o ODS3 ser considerado plenamente atingido antes que se tenha 100% um acesso universal de serviço de água e esgotamento. É imprescindível. E naquela mesma lógica, menos perdas, mais fácil passa a ser universalizar esses serviços. E o ODS 15, né, na vida terrestre, quanto menos perdas, menos captação se tem, maiores são os habitats aquáticos, porque quanto mais se retira água, menor é a disponibilidade hídrica imediata, menor é o habitat dos peixes, menos condições você tem para esses animais se proliferarem, existirem, podendo até servir como fonte de alimento, justamente próximo de centros urbanos, se eles não estão com os seus corpos hídricos poluídos, graças também a um sistema de coleta, tratamento de esgoto. Então, assim, são múltiplas as aplicações, as relações de segunda, terceira, quarta ordem que decorrem da existência das perdas de água. E também ali, né, na questão do ecossistema. Que ecossistema consegue se recuperar ou existir ou se manter sem a presença de água? A água é o recurso matriz de qualquer ecossistema, nenhum ecossistema fica sem água. Então também perder menos água amplia os horizontes de recuperação e de perpetuação dos ecossistemas. Não, acho que é isso, a gente conseguiu abordar bem, ficou um pouco extenso, mas é isso, a gente precisava passar um pouco sobre cada ODS. E assim, as minhas considerações finais, sinceramente, eu deixo para as minhas considerações serem a do artigo. Não tem como, eu não vou conseguir falar algo à altura do que foi escrito ali. O artigo, as considerações finais do artigo definem muito bem todo o insight, todas as abstrações, toda a discussão. Ele sintetiza com muita clareza e classe essa questão das perdas de água, da sustentabilidade, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E assim, deu para perceber que muitas das coisas que a gente foi desenvolvendo nos vídeos anteriores e nesse
ficaram várias pontas soltas. E a ideia de ter começado com esse assunto foi justamente essas pontas soltas que ficariam, essas arestas. A ideia agora é, ao longo do tempo, ir abordando tudo isso que foi falado, para não ficar vago, para expandir e dar continuidade a essas discussões. Fazer uma abordagem além da convencional, da diferença das perdas físicas e dessas perdas comerciais, e também avaliar um pouco mais a questão associada ao consumo de energia elétrica nos sistemas de abastecimento, no nível nacional. Também uma relação mais objetiva das perdas de água com a existência de favelas, de concentrações de moradores em condições irregulares. Avaliar porque muito se tem de informação subjetiva quanto a isso. Não vi ainda uma referência objetiva que mostra numericamente essa relação. Também a gente precisa ampliar aquela construção da concepção do nível de perda de autonomia dos sistemas, que foi conceituado no vídeo anterior. É isso, muita coisa ficou para trás. A ideia agora é reunir, avaliar quais assuntos vão ser tratados primeiros. Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, eu peço para que você participe indiretamente, compartilhando, divulgando ou diretamente, fazendo comentários, criticando, dando sugestões, enviando materiais. Bom, é isso. Compartilhe, critique e muito obrigado pela sua audiência.